Olá a todos, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Desculpem aí alguns transtornos com o início, porém agora vamos iniciar de fato. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Este curso é um curso prático que nos leva a despertar a consciência, que é o objetivo da nossa existência. Este ensinamento é muito antigo, é antiquíssimo. Nós podemos dizer que ele é, e de fato é, tão antigo quanto a própria humanidade. Nestes ensinamentos está contido, ou estão contidas, as chaves, as pistas do caminho secreto. O caminho que todos viemos buscar neste planeta. O objetivo da nossa existência. Nós, com este ensinamento, poderemos cumprir com esse objetivo, que é a autorrealização íntima do ser. Porém, nós não estamos dizendo aos senhores, a ninguém, que creiam em nós. Aqui se entregam as chaves para que cada pessoa, para que cada um de nós comprove por si mesmo o objetivo da sua existência. São 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Estes ensinamentos estão contidos nos 4 pilares da sabedoria, que é a ciência, a arte, a filosofia ou psicologia e a mística. Estão sendo entregues em muitos idiomas. Estes ensinamentos, neste momento, estão sendo entregues no idioma português, espanhol, que é o idioma de origem, inglês, francês e italiano. Todos de forma online, pelo motivo de que estamos passando por estes eventos. Anteriormente, eram passados de forma presencial. Porém, agora estamos desta forma online, pelos motivos que todos conhecemos. Então, hoje vamos estudar os 7 corpos. É o tema número 10, e que vai nos dar bases para nós compreender muitas coisas. Compreender muitas simbologias, muitos rituais de algumas igrejas, algumas religiões que têm alguns rituais e que, na verdade, nós não compreendemos muito bem. Na verdade, o ser humano não sabe para que vive. Nós vivemos porque nos colocaram aqui, porém nós nos esquecemos do objetivo que viemos fazer a este planeta. E com este curso nós vamos nos dar conta por nós mesmos, vamos, como se diz, juntar as coisas e vamos preencher aqueles espaços vazios da nossa compreensão. E vamos nos dar conta de que realmente nós temos algo muito importante para fazer, porém, muitas pessoas, a maioria das pessoas acredita que sabem, porém, na realidade, não sabe o objetivo da existência. Com este curso, nós vamos compreender e vamos poder realizar esse objetivo. Então, hoje vamos estudar os 7 corpos. Nós temos
em todo o cosmos uma organização septenária. Nós temos 7 dimensões básicas, temos 7 corpos, temos muitas coisas estão organizadas a partir do 7. Que o 3 cria e o 7 organiza. Também temos 7 notas musicais. Temos 7 dias da semana. Muitas coisas estão de forma septenária. Os corpos também estão dessa forma. E nós vamos compreender hoje quais são esses corpos e como nós vamos fazer para criá-los. Vamos ver a situação em que nós estamos e vamos aprender como criar esses corpos. Então, nós temos um corpo físico. Todos acreditamos que temos esse corpo físico, porque nós podemos palpar, podemos ver. Temos um corpo vital, que é o assento da vida do corpo físico. O assento da vida está no corpo vital. Então nós temos o corpo físico, o corpo vital, o princípio de corpo astral, um princípio de corpo mental e um princípio de corpo causal. Estes corpos estão de forma lunar. Nós temos esses corpos, o físico, o vital, o astral, o mental e o causal, de forma lunar. Lunar quer dizer, não são verdadeiros, eles são um princípio, são como poderíamos dizer, um esboço. E nós vamos precisar criar, nós vamos regenerar o corpo físico e o corpo vital. Que o nosso corpo físico está degenerado, nós somos enfermos. Nós vamos regenerar esse corpo físico, vamos regenerar o corpo vital, vamos criar o corpo astral, mental e causal. E temos mais 2 corpos. Porém, estes 5 corpos, que nós chamamos corpos inferiores, eles estão caídos. Quando se deu a fornicação, aquela informação que todos temos, que o ser humano foi expulso do jardim do Éden pela fornicação. Então, o que aconteceu foi que foi desligado. Nós nos desligamos desses 2 corpos, búdico e átmico, que são a mônada. Então, estes corpos estão de forma lunar e nós precisamos criar esses corpos de forma solar. Então, hoje nós vamos aprender sobre os corpos, sobre a natureza, as dimensões, muitas coisas sobre os corpos e vamos aprender como ligar, fazer essa ligação quando acontece essa religação com esses 2 corpos. Então, nós temos o corpo físico. Ele vibra, todo o corpo vibra com uma nota musical. Então, o corpo físico vibra com a nota musical Dó. Ele está relacionado com o planeta Lua. Ele está sujeito a 48 leis. Nós temos 48 cromossomos. E o nosso corpo físico está regido por 48 leis, correspondentes aos 48 cromossomos. É um corpo de terceira dimensão, ou seja, ele tem comprimento, altura e largura. Ele pode ser visto, ele pode ser tocado. Ele é de natureza celular e representa a Terra. A Terra.
Então, o nosso corpo físico representa a Terra. É a matéria. O corpo físico e o vital são a matéria. O corpo vital é de natureza etérica e vibra com a nota musical Ré. Está relacionado com o planeta Mercúrio. Também está regido por 48 leis. As mesmas 48 leis que regem o corpo físico, regem o corpo vital, ou aura. É o assento da vida. O nosso corpo físico se mantém vivo graças ao corpo vital. Então, ele é um corpo de quarta dimensão. É o tempo. É o tempo de vida, de tudo que existe. Então, está na quarta dimensão. E está relacionado com o tempo, com o nosso tempo de existência. De natureza etérica e são as águas do nosso corpo. Então, estes dois corpos são a matéria e são a máquina humana. Se diz máquina porque eles devem ser usados pelos corpos superiores. É a máquina humana dos corpos superiores para se expressar no mundo físico. Então, cada corpo nos dá existência nas diferentes dimensões. Corpo físico, nós nos movimentamos no mundo físico. O corpo vital, nós nos movimentamos no mundo etérico, na quarta dimensão. O corpo astral, na quinta dimensão. Então, o corpo astral vibra com a nota musical Mi. Está relacionado com o planeta Vênus. Já governado por 24 leis. Quanto mais vai subindo nas dimensões, o número de leis vai diminuindo. É um corpo de quinta dimensão, natureza molecular, e governa as salamandras do fogo. Então, esse corpo astral, ele é um corpo das emoções. Todas as emoções estão no corpo astral, provém do corpo astral. Já o corpo mental vibra com a nota musical Fá, relacionado com o planeta Sol. 12 leis, a metade, cada vez diminui, as leis são divididas, já aqui 12 leis. É quinta dimensão, o mundo dos sonhos, é o mundo astral, onde nós, quando dormimos, vamos no astral inferior, no mundo dos sonhos. É de natureza atômica e governa os silfos e sílfides do ar. Com esse corpo, quando se cria esse corpo astral solar, se pode governar os silfos e sílfides do ar. Já o corpo astral, quando se cria o corpo astral, o mental, o corpo astral, se governa as salamandras do fogo. Se recebe o poder de governar as salamandras do fogo. No corpo mental, se recebe o poder de governar os silfos e sílfides. Então, cada corpo que se cria, que se regenera, nós regeneramos o corpo físico, é uma iniciação. Se ganha uma iniciação. Essas iniciações são internas, não são do mundo físico, elas são internas, são do nosso real ser.
nós trabalhamos, criamos o corpo e se ganha a iniciação. Porém, a iniciação é do real ser. Então, quando se cria o corpo físico, acontece algo que no mundo físico as religiões realizam o batismo. Porém, esse batismo físico, ele não tem importância nenhuma, não tem valor. O valor é a criação do corpo físico solar. Quando se cria o corpo físico solar, se recebe o verdadeiro batismo. É aqui que se recebe o verdadeiro batismo. Já quando se cria o corpo vital, se recebe a confirmação. Quando se cria o corpo astral solar, se chega a um evento que se chama confissão, que se confessa com a nossa Mãe Divina, com a nossa própria Mãe Divina. Que nós temos uma Mãe Divina e temos um Pai Divino. Temos um Pai físico e uma Mãe física. E temos um Pai interno e uma Mãe interna. Então, é essa Mãe que se confessa quando se cria o corpo astral. Quando se cria o corpo mental, tem outro evento que é a primeira comunhão. Primeira comunhão. Já quando se cria o corpo causal, então aí se recebe o sacerdócio, o verdadeiro sacerdócio, a verdadeira comunhão, a verdadeira confissão, a confirmação, o batismo, em ordem: batismo, confirmação, confissão e o sacerdócio. Aqui tem um nome aqui que não estou lembrando, porém nas igrejas existe essa ordem e são nessa ordem aqui: batismo, confissão, confirmação, confissão. Este nome não me veio agora. E aqui então o sacerdócio. Então o corpo causal, ou corpo da vontade, ele está relacionado com o planeta Sol. Com a nota musical Sol. Ela vibra, esse corpo vibra com a nota musical Sol. Está relacionado com o planeta Marte. Planeta Marte. É um corpo de 6 leis, é regido por 6 leis apenas, é de 6ª dimensão. É o mundo eletrônico e governa o éter. Governa o éter. Então, aqui se sabe que esses corpos estão caídos e estão desligados desses outros corpos. Então, o que acontece aqui é aquilo que nós conhecemos como religar. A palavra religião. Religião, que vem da palavra religare. Religare, do latim, que significa religar. Então, quando se criam esses corpos, se religam. Nós nos religamos a esses corpos que não estão caídos, esses corpos superiores, que é o corpo búdico e o corpo átmico. Então, para que se faça esse verdadeiro religare,
é necessário criar todos os corpos, eliminar os defeitos psicológicos, que foi a causa que se rompeu essa ligação, porque o homem fornicou, o ser humano fornicou e foi então desligado desses dois corpos que são a mônada. E a mônada saiu do absoluto para fazer esse trabalho de conhecimento de si mesmo, porém, como houve a fornicação, esses corpos caíram e se tornaram lunares para preservar esses outros corpos. Porém, para voltar a ligar, para religar, para cumprir com essa palavra, religar, é necessário criar os corpos solares, tornar esses corpos solares, levantar. Esses corpos estão caídos. Então é necessário levantar, criar esses corpos de forma solar e voltar a ligar ao corpo búdico e ao átmico. E isso se faz eliminando os defeitos psicológicos. Quando cada corpo que se cria vai se ganhando as iniciações. São 5 iniciações. As iniciações de mistérios maiores. Primeira iniciação, o corpo físico. Segunda iniciação, o corpo vital. Terceira iniciação, o corpo astral. Quarta iniciação, o corpo mental. E quinta iniciação, o corpo causal. Então, quando se cria o corpo causal, nos mundos internos se escolhe um caminho. Qual caminho o iniciado vai escolher? Se o iniciado escolhe o caminho direto, ele vai então continuar trabalhando e vai alcançar, ligar, voltar a ligar com os corpos superiores. Que esses corpos não caíram, eles estão de forma solar. Então, para criar esses corpos, é necessário eliminar os defeitos psicológicos e eliminando e tornando uma unidade, porque nós somos multiplicidade. A nossa consciência está fracionada e enfrascada nesses defeitos psicológicos, nos pecados capitais, nos 7 pecados capitais e nas ramificações desses 7 pecados capitais, nos detalhes, nas pequeníssimas manifestações dos defeitos psicológicos estão enfrascadas a nossa consciência, a nossa essência. Então, para criar esses corpos, é necessário fazer um trabalho consciente, um trabalho de eliminação dos defeitos, e a criação dos corpos também precisa ser feita no sexo. O sexo, na verdade, os seres humanos não sabem para que serve o sexo e usam erroneamente para se divertir, para prazer. Porém, o sexo tem uma finalidade. A finalidade do sexo é criar os corpos superiores, os corpos existenciais superiores do ser. Então, existem três resultados com o sexo. Ou se criam os corpos, ou se criam os defeitos. Que os defeitos, os nossos defeitos, estão
são criados e robustecidos com a energia criadora sexual, com a energia do Espírito Santo. E também o sexo para a reprodução. Então são 3 formas de se praticar o sexo. Três resultados. Ou se criam os defeitos, ou se criam os corpos, e também se pode reproduzir a espécie. Então, estes são os 7 corpos, a natureza de cada um, as particularidades de cada um. E o corpo búdico, aqui não falamos sobre esses corpos ainda. Então, o corpo búdico, ele vibra com a nota musical Lá. Está relacionado com o planeta Júpiter. Está governado por 6 leis. É um corpo de 6ª dimensão. É de natureza magnético. Ele governa o magnético. E é de natureza protônica, ou seja, os prótons de toda a composição da célula. É a nossa alma divina. O corpo búdico é a nossa alma divina. Já o corpo átmico vibra com a nota musical Si. Está relacionado com o planeta Saturno, regido por 3 leis, e é um corpo de 7ª dimensão, de natureza lumínica. Então, esses corpos, nós precisamos criar esses 5 corpos e voltar a nos ligar com o corpo, com os corpos superiores. Agora nós vamos falar como vamos criar esses corpos. Então, como nós já dissemos, a criação dos corpos se faz no sexo, com a magia sexual, o tantrismo branco. Não há outra forma de conquistar, de nos religar. A forma são os 3 fatores. Os 3 fatores para a revolução da consciência. Primeiro fator, nascer. Significa nascer, criar os corpos é o nascimento, é o segundo nascimento. O segundo fator, morrer, ou morte psicológica, que é a eliminação dos defeitos psicológicos. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é entregar as chaves, entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, sem esperar nada em troca e respeitando sempre o livre-arbítrio, entre outros princípios, muitos princípios que se deve ter, respeitar o livre-arbítrio, ser gratuito, de forma desinteressada, e o ensinamento puro, completo, porque não há outra forma de acontecer essa ligação. A única forma é esta. A única forma de nós nos voltar a nos ligar às nossas partes superiores são os 3 fatores.
fatores para a revolução da consciência. Então, é o nascimento, que é sexual, a morte, que é a eliminação de fato dos defeitos psicológicos, que nós aprendemos aqui, a técnica para eliminar de fato os defeitos e entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, um ensinamento puro, conforme recebemos aqui. E a todas as pessoas, respeitando o livre-arbítrio. Então, a prática para criar os corpos se dá entre um casal, entre um homem e uma mulher. Impossível dois polos positivos ou dois polos negativos. É necessário um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo é o homem. Representa a cruz. O polo negativo, a mulher. O homem representa a madeira vertical da cruz e a mulher a madeira horizontal. Então, é o positivo, porque quando alguém quer afirmar alguma coisa, se faz assim. Está fazendo o vertical. E quando se nega, é a horizontal. Então, é o falo e o útero, o positivo e o negativo. É necessário um casal estável. Também não se deve trocar de casal. Se tiver que trocar por razões que no decorrer destes temas se vai compreendendo melhor em que razões, com que situações se pode trocar de casal. Se tiver que trocar, pode trocar, porém com razões muito bem especificadas, muito bem confirmadas. Porém, terá que se esperar 1 ano desde a última prática que se tem até iniciar novamente um outro matrimônio. Então, é entre um homem e uma mulher, casal estável, que os dois estejam de acordo em fazer esse trabalho. Esse trabalho é sem fornicação. Sem fornicação. Porque justamente o que nos fez ser expulsos do paraíso, ou desligados daí, foi a fornicação. Então, esse trabalho é sem fornicação. Pela mesma porta que nós saímos do Éden, nós vamos entrar, vamos voltar novamente ao Éden. Então, a prática é sem fornicação. E o que é fornicação? Porque o 6º mandamento diz não fornicar. Porém, o que é fornicação? Fornicação é o derrame das energias sexuais. É a perda das energias sexuais. Fornicação é quando o homem ejacula as energias sexuais. Ou quando a mulher chega ao orgasmo. Isso é fornicação. Porque temos uma ideia um pouco ou bastante equivocada de o que é fornicação. Fornicação é derramar as energias sexuais. Castidade é reter as energias sexuais e trabalhar de formas a transmutar a energia sexual. Que a energia sexual não derramada, ela é transmutada. Se transmuta e essa energia é levada ao cérebro.
ela sobe e vai aqui. A energia é transmutada na união de um casal estável. A energia sobe pela coluna vertebral e chega a Budi, que está aqui. Então, ao transmutar a energia, vai se criando os corpos. Se sobe uma vez pelo canal da medula espinhal, da coluna vertebral, a energia, o fogo, sobe uma vez, regenera o corpo físico. Outra vez, regenera o corpo vital. Outra vez, o corpo astral. Outra vez, o mental e o causal. Porém, é necessário transmutar. É necessário não fornicar. Então, como se pratica? Como se faz realmente essa prática? Nós aprendemos aqui, já há algumas conferências, as conjurações. Então, o casal faz as conjurações. As conjurações do Belinim e Círculo Mágico. As conjurações do Belinim e Círculo Mágico. Todo um processo, todo com muita reverência, muito respeito, com valorização. Nós devemos valorizar as nossas energias sexuais. E o valor é transmutá-la para criar os corpos existenciais do ser. E cada corpo vai nos permitir existir em uma dimensão. O corpo físico, nós existimos no físico. O corpo vital, no mundo, na quarta dimensão, no mundo etéreo. O corpo astral, nós vamos viajar pelo mundo astral, pela quinta dimensão, conscientemente, e vamos poder investigar tudo o que se queira. O corpo mental, nós vamos ter uma mente, porque hoje nós somos multiplicidade. Os defeitos, cada defeito tem uma forma de pensar, cada defeito age de uma forma. Se nós eliminamos os defeitos, nós vamos ser uma unidade. Por ora, nós somos uma multiplicidade. Então se faz o círculo, as conjurações, o círculo mágico. Se faz carícias para avivar o fogo, para acender o fogo. E lubrificação, para a lubrificação dos órgãos. Lubrificação dos órgãos sexuais, do órgão sexual feminino e o órgão sexual masculino. Então se faz as carícias. E após a conexão. A conexão. Se unem sexualmente os dois seres, o masculino e o feminino, para criar. É a cruz, é a própria cruz. Então, essa união, essa conexão, deve ser de forma muito elevada, e a respiração. Aí se inicia um processo respiratório. Se inala pelo nariz
mais ou menos 20 segundos. 20 segundos. Imagina o ar entrando, enche os pulmões, e imagina que desce até os órgãos sexuais. Aí retém, a retenção, por 20 segundos. Enquanto retém, imagina que uma luz dourada sobe pela coluna vertebral por 20 segundos, enquanto imagina, e chega ao entrecenho. Essa luz chega até aqui. Depois se exala. Exala. Também por 20 segundos. E se mantraliza o mantra I. A e O. Então, uma vez, se inala 20 segundos. Se retém, imagina que sobe por 20 segundos. E se exala e mantraliza o mantra I, alongado. E novamente se inala, se retém e se exala, mantralizando o A. Novamente se inala, se retém e se exala, pronunciando o mantra O. Então, é uma volta para cada letra. Aí então fica o mantra IAO. E pelo tempo que o casal entender que pode permanecer conectado, porém se terminar a prática sem derramar a energia sexual. A energia sexual é transmutada, os vapores sobem e vão chegar até a glândula pituitária, e então aí acontece a criação dos corpos, a regeneração do corpo físico, do vital, criação do corpo astral, mental e causal. Então, o tempo é cada pessoa, cada casal vai ter o seu tempo de prática. Porém, não derramar a energia sexual, não chegar ao orgasmo. Chegar ao orgasmo equivale à fornicação. Aí, se há fornicação, nós não vamos criar os corpos e não vamos nos religar, nós não vamos cumprir com essa palavra religião. Então, basicamente, a prática é esta. Nós podemos esclarecer, podemos dar detalhes àquelas pessoas, casais que estiverem interessados. Nós podemos dar mais detalhes, dar esclarecimentos, como se faz realmente tudo. Então, o ambiente onde se pratica é a cama, o leito nupcial é o verdadeiro altar. Ali é o altar, o verdadeiro altar, onde se vai criar os corpos. Então, esse leito, esse lugar, esse quarto, deve estar
muito bem cuidado, muito limpo e arejado. E os cuidados, cada vez nós vamos compreender a necessidade de cuidar desse ambiente cada vez mais e mais. Dessa forma, nós vamos criar os 7 corpos, ou os 5 corpos, e vamos nos religar à nossa mônada, para que a máquina humana passe a ser governada pela parte espiritual, pela parte superior. Que nós faça a vontade do Pai. Que o Átmico é o nosso Pai. Então, esta máquina humana deve fazer a vontade do Pai. É o que nós não fazemos, porque estamos desligados. Então vamos, com a morte, o nascimento, a morte e o sacrifício, nós vamos nos reconectar ao nosso Pai, vamos fazer a vontade do Pai. Todas as práticas são entregues aqui de forma muito prática. Prática de forma prática. A prática de morte psicológica. Nós aprendemos aqui a auto-observar, a nos auto-observar o que está acontecendo na nossa psique, no nosso interior, nos nossos centros, no nosso centro intelectual, no nosso centro motor, no nosso centro emocional, no centro instintivo e no centro sexual. Observar e perceber quando um defeito está atuando, pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Essa é a morte psicológica. Em breves palavras, a morte psicológica. É a verdadeira transformação, que não há outra forma de se transformar. A única transformação é interior. E para transformar o nosso interior é com a eliminação dos defeitos psicológicos, com a morte psicológica. Então aqui nós aprendemos todas as formas para a autorrealização íntima do ser. Nós vamos compreender a razão da nossa existência, qual é a razão da nossa existência, e vamos poder realizar essa razão, isso que nos trouxe, que nos foi enviado, nós fomos enviados aqui a esse planeta. Então, basicamente a conferência é esta. Vamos ver se tem alguma pergunta e podemos já tirar essa dúvida. Está tudo bem, aqui não nos chega nada. Então, muito obrigado a todos e boa noite.